Hey there, how are you? E aí, pessoal? Hoje nós vamos ver uma estrutura bem fácil, ok? De gravar, de memorizar e de usar também, que é o futuro, beleza? Então a gente vai ver sobre o futuro no inglês, exemplos, e daí no final a gente vai praticar um pouquinho, ok? Então, futuro, guys. Futuro, você vai pensar que o auxiliar do futuro é will. Então, vamos ver aqui, né, no future. Para fazer o futuro em inglês, a gente vai colocar will e o verbo e a ação, ok? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. Se eu quiser falar que eu vou... eu vou aonde? Oh my god, eu vou no parque. Eu vou no parque esse final de semana, ok? Ou eu irei ao parque esse final de semana. Então, I will go to the park. Ok? Então, tudo will e verb. Ela vai cozinhar, ela cozinhará, certo? Então, she will cook on Saturday. E nós? Nós faremos o quê? We will play video games. Nós vamos jogar videogame. São 6, meu Deus. Tá. Então, esse é o futuro no inglês. A gente coloca o will e o verbo. I will go, eu irei. She will cook, ela cozinhará, certo? Will play, nós jogaremos. Beleza? Ou vamos jogar, também pode ser traduzido dessa forma, tá? Então, qualquer coisa que você quiser fazer, coloca o will e o verbo. Will e a ação, beleza? Então, pensando no futuro, é isso aí, beleza? É isso aí, simples assim. Futuro é muito de boa em inglês, tá? Tem, apenas um comentário, tem outras, por exemplo, outras estruturas para falar do futuro, ok? Mas com o tempo a gente vai ver. E só um comentário, só para você entender, o will é quando a gente fala de ações, de situações que a gente não tem tanta certeza que vai acontecer, que vão acontecer, certo? Então, por exemplo, talvez eu vá ao parque e depois eu estou pensando em ir num restaurante, ou eu vou visitar um amigo e talvez a gente vai jogar videogame, por exemplo. Então, o will tem essa ideia de futuro que pode acontecer. A gente está planejando, mas pode não acontecer. A gente não tem tanta certeza. Tem uma outra estrutura do futuro, que é quando a gente tem certeza absoluta que vai acontecer, que a gente vai fazer, etc, etc. Beleza? Mas, fechado parênteses, esse aqui é o futuro, beleza? Will e ação. I will go, I will cook, I will play. E veja que o will vai com todas as pessoas, tá? Com todos os sujeitos. I, you, he, she, it, etc. Beleza? Não tem quase nenhuma mudança, certo? I will go, she will cook, we will play, etc, etc. Tá? Então, eu posso falar assim que I will go to the park. And maybe oh my god, I will meet my friends. Depois disso, after that, we will
Will go to my house. Ok, tem alguns planos para o fim de semana. Eu vou no parque, talvez eu vou encontrar alguns amigos. Depois disso, nós vamos para minha casa. Então, nós estamos falando sobre o futuro, certo? Mas é um futuro que pode acontecer. Talvez a gente se encontre, talvez a gente vai para minha casa, talvez a gente tome um sorvete, depois o parque. Mas veja que é o futuro que a gente está falando, certo? Beleza? Então, é isso aí, ok? Esse é o will. Agora, eu vou comentar, antes da gente fazer alguns exemplos, algumas frases, eu vou só comentar um ponto que é interessante, tá? Muitos alunos perguntam, inclusive, semana passada, eu estava conversando com alguns alunos sobre o futuro, e esse exemplo sempre vem, tá? Pensa em português. Quando a gente fala, é muito difícil a gente falar, por exemplo, eu cozinharei, eu viajarei, eu assistirei, até é meio formal, né? É um pouco difícil, é um pouco estranho até. Difícil encontrar, falar desse jeito, certo? A gente geralmente fala, eu vou assistir, eu vou comer, eu vou comprar. Então, em português, a gente tem o verbo ir mais outro verbo, né? Mais o infinitivo. Por exemplo, aqui, tá? Só vou colocar como exemplo em português. Eu vou assistir TV hoje, por exemplo. Eu vou assistir TV hoje à noite, certo? Então é o verbo ir, conjugado no futuro, e o verbo no infinitivo. Eu vou assistir TV. Beleza. Daí quando a gente traduz para o inglês, geralmente os alunos escrevem assim, tá? Só como que é no inglês. I will go watch TV. Ok? Então, além de colocar o will e o verbo, a gente tende a colocar o go, porque tem em português. I will go watch TV. Ok? O pensamento está certo, que eu estou colocando o verbo ir para o futuro, mas a gente tem uma outra estrutura que é exatamente assim, que é o verbo go e outro verbo, certo? O verbo ir e outro verbo. Então, não precisa escrever assim, ou, por exemplo, we will go travel. Isso aqui eu sempre escuto. We will go travel. Nós vamos viajar amanhã, por exemplo. Tomorrow. Então aqui não precisa do go. Não é necessário. Porque o will já está falando assim. A frase está no futuro. A frase está no futuro. Então não precisa do go nesse caso, tá? Então, vai direto para o verbo principal. Direto para o verbo principal, tá? I will watch TV. We will travel tomorrow. Beleza? We will travel tomorrow. Tá. Ok? Então, apenas um comentário. É algo que realmente acontece frequentemente. Mas, em outro vídeo, a gente explica esse outro futuro. Que é um futuro que a gente tem mais certeza que vai acontecer, tá? Mas, pense assim. Will e verbo direto. Will e o outro verbo. Beleza? Agora, eu vou escrever alguns verbos aqui, pessoal. E você vai formular frases, tá? Pensa no fim de semana, no próximo mês, esse ano, amanhã, ok? Então vai lá, deixa eu ver. Eu vou colocar alguns verbos mais de boa, tá? Então vai lá. Tem milhões e milhões de verbos, mas eu não lembro de nenhum agora, né? Vai lá, cook, cozinhar. Run, correr. E work, vai lá, trabalhar. Eu vou dar um tempinho para você escrever algumas frases. Enquanto isso, eu melhoro essa estética aqui de cima, que está me incomodando. É o tempo de você escrever uma frase no futuro, beleza?
Pode inventar, mas, enfim, depois eu falo. Perdão, pode escrever seus exemplos. Beleza. Não terminou? Pausa um pouquinho, termina e já continua, tá? O que eu quis dizer? Você pode criar, inventar milhares de frases, qualquer coisa, na verdade, mas quando você traz para sua realidade, fica bem mais palpável, fica bem mais realista. Então você tende a gravar melhor, tá? Então, por exemplo, cook. Vamos dizer que quem cozinha muito bem é sua irmã, por exemplo. Então, vamos falar que ela vai cozinhar, ela cozinhará a janta, né? Então, she will cook tonight. Hoje à noite. Ok? Run. Vamos dizer que você gosta de correr e vai correr semana que vem. I will run next week. Daí para mudar um pouco, vamos lá, vamos dizer que nós vamos trabalhar na sexta. We will work on Friday. Antes de dias da semana, on. Beleza? Então veja aqui. Mudou a pessoa, mas é a mesma coisa. Will. Will cook, will run, will work. Beleza? Então a gente viu como usar o futuro com will. Nas frases afirmativas, depois vai ter vários vídeos sobre negativa, pergunta, etc. E outros futuros também, tá? Will e verbo, e will e ação, perfeito, para qualquer pessoa, ok? Cuidado para não usar o go, tipo, a gente pode falar she will go to the park, não tem problema. A gente pode usar o go no futuro, mas a gente não pode usar outro verbo. She will go cook, por exemplo. Não, é só o go, tá? Só um verbo. She will go to the park, por exemplo, ok? Então, cuidado com isso daqui, com esse ponto. E também terminamos aqui com algumas frases. Pratique, escreva no seu caderno, pause o vídeo, escreva, que vale a pena, tá? Assim que a gente memoriza gramática, vocabulário, etc, etc. Se você tem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Também veja a descrição do vídeo. Tem as nossas outras redes sociais, beleza? Se você gosta do Substack, que é uma rede social de e-mails, de cartas, de newsletters, a gente também tem o Substack da Atlas. Toda sexta-feira a gente tem uma cartinha em inglês para você praticar com palavras, vocabulários novos, expressões, é bem bacana. Então, pessoal, qualquer dúvida deixe nos comentários. And that's it. See ya. Bye bye.